Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 28 de agosto de 2025, o pessoal chegando no gráfico semanal aqui. O gráfico semanal então mostrando agora a força compradora, né? Ele fez um fechamento aqui acima do candle anterior por enquanto, porque a gente tem alguns dias para finalizar a semana ainda, mas é um bom sinal mostrando força compradora. Agora, o que acontece? Ele pode continuar desenvolvendo, ele vai buscar primeiro essa nova resistência aqui acima, seria esse topinho do 24 aqui, do candle 24, e passando dele aí a máxima, né, do máximo histórico, e possivelmente ele vai lá visitar e preparar esse rompimento ou tentativa de rompimento para dar continuidade. Né? E a gente, a partir do momento que tem esse rompimento, a gente começa a ganhar um alvo muito interessante, porque a gente pegar uma projeção do semanal aqui, né, de topo, de fundo a topo, e aí fazendo a correção, né, a gente vai abrir margem para buscar ali 153 mil pontos. Bastante coisa, né? Mas vamos observar como é que vai ser esse fechamento dessa semana aqui, tá bom? O diário ele ficou bem interessante porque ele veio fazer um teste de fundo ali no candle anterior, né? Acabou respeitando a média rápida de 9 períodos, ganhou força e aí ele se desenvolveu e veio testando aqui as resistências. Ele passou pela primeira resistência e ele parou justamente na resistência que a gente falou no estudo de ontem, né? Que ele poderia sentir, que ele poderia de fato ir ali testar. Então agora a gente tem que ver como é que vai ser esse comportamento. Se o comportamento do dia de hoje vai ser um comportamento de continuidade, onde ele vai vir aqui e romper a máxima do dia de ontem, e quem sabe já chegar ali bem perto da máxima histórica, né? Ou quem sabe até tentar rompê-la. Eu acho que o cenário ideal seria ele parar ali por perto, tá? Depois de repente entregar uma correção na sexta-feira e quem sabe aí na segunda ou na terça, na próxima semana, aí sim construir o rompimento para que ele consiga de fato ter força suficiente para romper e se desenvolver, tá? Isso é o que eu estou vendo, né? Se caso o preço resolver ir para cima. Se caso ele tiver uma falha, ou seja, ele vir tentar um rompimento aqui e não tiver sucesso, aí de fato ele pode voltar aqui para testar essa mínima novamente, tá? Aí testando essa mínima, se ele caso perca a mínima, ele pode ir lá buscar essa região de 17 períodos aqui. Então vamos observar como que o preço vai se comportar. Vamos ver no 60 se a gente consegue enxergar alguma coisa diferente. Ó, o 60, na verdade, fica bem interessante porque, ó, vamos observar aqui, ó, o 60 fez um movimento, ele tinha ido para o fundo, aí ele fez um movimento até acima das médias, fez uma correção na média. E aí veio um movimento forte, ó, de impulsão, né? Foi um movimento bem forte. Depois ele veio fazer a correção nas médias, certo? Ele acabou retraindo um pouco mais abaixo das médias. Aí ele começou a armar um movimento novamente para cima. Tentaram bater nele no dia de ontem, porém depois ele foi ao longo do dia se desenvolvendo, foi tentando ganhar força e conseguiu passar para cima das médias. E aí, a partir disso ele conseguiu de fato desenvolver o preço e buscar o topo, né, que a gente tinha aqui do lado esquerdo, e ele quase conseguiu fechar acima desse topo aqui, mas ele fechou bem ali na região, tá? Então, o que, que eu estou vendo? Eu estou vendo uma projeção aqui, onde a gente pega do fundo desse 60 até aqui, essa retração, a gente abriria um alvo ali para a região de 143.993, bem pertinho ali do topo histórico. Se a gente for considerar o fundo mesmo, porque aí alguns vão falar assim, poxa, mas o fundo marcado ali mais embaixo. A gente também pode considerar. Eu considero esse aqui, ó, porque teve esse movimento, teve uma correção, e depois foi uma outra perna. Mas a gente pode considerar esse fundo direto até o topo, e aí usar essa correção aqui, tá? Aí o alvo fica um pouco maior ali na região de 145.124, tá bom? Então vamos observar
temos essas possibilidades. Lembrando que sempre que ele chega aqui na região de 618, ele costuma ter dificuldade. Então, para esse primeiro alvo, 618 ali no 142, 270, que vai ali pertinho de uma outra resistência pertinente, tá? Então a gente vai ter que entender como é que esse preço vai se comportar. Agora, como é que a gente poderia olhar para uma venda? A venda de correção, uma venda que poderia tentar corrigir aqui, para depois poder se desenvolver novamente, tá? Ou esperar um movimento no qual ele vem para baixo das médias, vem fazendo um reteste na própria média e depois muda, quebra a estrutura para baixo. E aí, de fato, ele poderia vir fazer uma correção mais longa. Aí a gente puxaria uma retração de Fibonacci, uma retração oposta, e aí, a partir disso, ter previsibilidade de onde o preço poderia chegar. Obviamente que o primeiro Fibo que a gente faz é esse fundinho inicial aqui. Então, a região máxima para ele seria 76,4 aqui na região do 970. Agora, se a gente pensar numa região mais abaixo, aí já começa a ter mais amplitude para o movimento. Aí seria um movimento ali na região de 50 até 61,8, mas podendo esticar até o 76,4 também, próximo ali da média de 200 períodos de 60. Então, seria uma correção bem aguda, depois ele tentar fazer uma nova tentativa de topo. E aí a gente teria que entender como é que ele se comporta, o que, que ele vai deixar de sinais para que a gente possa fazer as melhores operações possíveis dentro do melhor cenário que a gente tiver, tá bom? Espero que você esteja gostando do vídeo, pessoal. Se você puder deixar aquele curtir, conseguir compartilhar com os amigos, deixe um comentário. Fala se esses vídeos estão fazendo sentido para vocês, estão sendo interessantes. Ó, o 15 aqui, o que, que ele armou? Ele armou uma condição que é de possível reversão, tá? Então ele vem na média, ele vai tentar buscar a máxima, e aí ele vem acionando. Então, ele termina o dia acionando para baixo, certo? Acionando aqui para baixo. Ó. Então, quando ele aciona para baixo aqui, ele dá indícios que ele pode querer dar uma acelerada. Agora, o que, que vai ser o fundamental aqui? É ele se segurar na média de 17, ou seja, se ele perder a média de 17, como aconteceu no dia de ontem, ó, aí ele pode vir com uma força vendedora muito forte e tentar acelerar para baixo, tá? Então, eu ficaria bem atento ao que? Se de repente ele continuar a cair, eu vou observar se ele vai se segurar aqui nessa antiga resistência, que pode virar um suporte, e aí de repente se segura e mais um outro movimento para cima, ó, aí a gente puxa essa retração aqui, ó. Desculpem, aí a gente vai ver que ele para bem aqui, ó, no 618, né? Então a retração oposta daria bem no antiga resistência, que pode virar um suporte, aquele conceito de bipolaridade. E aí a partir daqui, ó, aí ele começar a entregar de repente um movimento altista, e aí, quem sabe, voltar ali para testar o topo do dia anterior, no caso de ontem, né? E ali rompendo, aí ele pode acelerar e pode começar a se desenvolver, porque aí a gente vai projetar um alvo, né? Numa suposição que ele parasse nesse local exatamente que a gente colocou, ó, a gente vai de fundo a topo, até onde ele corrige, e buscaria a projeção. Primeira projeção, 142,340. Segunda projeção, 143,280. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu estou vendo para vendas. Aqui eu acredito muito que ele vai continuar na subida, tá? Porém, essa correção aqui não seria de todo ruim, tá? Até mesmo porque para ele poder corrigir um pouco, ou seja, impulsão, e aí depois faz uma correção. Então, impulsão, correção, nova impulsão, certo? Depois disso, correção, e aí nova impulsão. E aí fazer um zigue-zague, um cenário de zigue-zague é muito interessante. E aí a gente pode ir plantando sempre compras de continuidade. Toda vez que houver correções, a gente pode fazer as continuidades e ir buscando esses alvos assim. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.